No processo de reformulação do elenco para 2025, tem jogador de saída do Guarani. João Vitor, que atuou por 2 temporadas com a camisa bugrina, está a caminho do futebol japonês. O atacante foi emprestado para o Tokushima Vortis do Japão e vai atuar no Oriente até o fim do próximo ano. A equipe alviverde vai receber cerca de R$1 milhão pelo empréstimo e pode faturar mais R$1,5 milhão caso o time asiático exerça a opção de compra. O jogador de 25 anos tem contrato com o Guarani até o fim de 2026. Além de João Vitor, mais de 20 jogadores podem estar de saída do Brinco de Ouro. E para conseguir realizar a reformulação necessária para a disputa do Campeonato Paulista e do Brasileiro da Série C, o executivo de futebol Ricardo Pastana tem Maurício Souza como um dos pilares na busca por esses novos atletas. A busca ela é de todos nós. É claro que o Pastana está à frente, né? Mas o tempo todo a gente troca, informações de atletas, né? Eu indico, ele me indica, o presidente participa. Estamos todos nós participando, até porque a gente entende que precisamos ter paciência para montar um time à altura do Guarani. Então a gente não tem pressa, a gente garante que vai formar uma equipe qualificada no nosso tempo. Eu confio muito nas pessoas que aqui estão para formar isso também, mas a busca tem sido toda nossa, né? Eu ajudo, o Pastana ajuda, o presidente ajuda, nós estamos o tempo todo trocando ideias para que mais uma vez a gente consiga trazer o jogador que a gente quer realmente, aquele que a gente escolheu para estar aqui. Dentro dos próximos dias, a diretoria bugrina deve anunciar mais reforços que estarão à disposição da comissão técnica para o início da pré-temporada. Prometendo uma mescla no plantel, Maurício Souza afirmou que o elenco do Guarani em 2025 vai contar com atletas mais experientes, atuando ao lado de jogadores com pouca bagagem no futebol. Não vai ser um time só de garotos, mas vai ter garotos também no nosso elenco, porque a gente acredita nessa mescla, mas está sendo pautado no perfil de jogador que a gente quer para a nossa ideia de jogo. Com o próprio comandante anunciando que o Bugre vai viajar para Águas de Lindóia durante a pré-temporada, o Guarani vai ficar hospedado no Oscarim, resort do ex-zagueiro da seleção brasileira Oscar. Com a viagem marcada para o dia 6 de janeiro, o elenco terá cerca de uma semana para se preparar antes da estreia do Campeonato Paulista, prevista para o dia 15. O primeiro adversário do Guarani em 2025 será o Botafogo de Ribeirão Preto, no estádio Brinco de Ouro. Bom, sobre João Vitor, né, rendendo aí R$1 milhão e ainda com possibilidade de compra quando terminar um empréstimo com o time japonês. O Guarani receberá então, nesse caso, mais R$1,5 milhão. Bom negócio ou não? Aí eu tenho uma dúvida. Eu acabei... Eu não sei se eu não prestei atenção, mas eu queria que o amigo explicasse. O Guarani recebe imediato ou só se o clube japonês exercer o direito de compra? Imediato R$1 milhão. E depois, se exercer o direito de compra, mais R$1,5 milhão. Bom negócio. Bom negócio. O Guarani precisa de grana. O João Vitor vai fazer falta? Claro que vai. Tecnicamente é um jogador inserido que, apesar do mau momento do time no geral, ele é um jogador que já mostrou no Guarani qualidade. Agora não tem jeito, né? A história que você toda hora coloca e é verdadeira no futebol. Tem o ideal e o possível. E nesse momento, a diretoria está fazendo uma engenharia de número, de dinheiro, de criatividade para poder montar um time competitivo. Vai fazer sucesso lá, ele é um bom profissional e o Guarani vai seguir a vida dele. Mas tecnicamente, respondendo a pergunta do amigo, ele faz falta sim. Para mim também. Eu sou um admirador do futebol do João Vitor. E um detalhe, né, muito importante: João Vitor tem know-how de Série B e de Série C. Ele que é campeão, foi um dos destaques do título do Ituano na Série C, aquele time do Mazola Júnior. Então o João Vitor, ele veio para a Ponte, não teve nenhuma oportunidade, falta de olho clínico de quem estava dirigindo o time na época. Estou falando de comissão técnica. Estou nem entrando em diretoria, que diretoria não deve se meter com isso daí. Mas o cara que está lá no banco, não usou o João Vitor numa vez nem no banco. Aí o Ituano veio e levou o jogador, foi muito bem lá. Então ajudaria muito agora nessa temporada, pela qualidade que ele tem no Campeonato Paulista, que vai ser muito difícil.
mas especialmente na Série C, né? Que é um campeonato também diferente, né? Com 19 rodadas na fase de classificação e depois mais 6 rodadas em 2 quadrangulares. Cada um que se classificar entre os 8 joga mais 3 vezes em casa e 3 fora e já define quem sobe. Então ajudaria, mas eu acho que o Guarani fez um bom negócio e vai pegar mais 1,5, sabe por quê? Porque o João Vitor vai agradar lá no Japão, ele é bom jogador. Ele é bom jogador, ele é um jogador veloz, ele é um jogador que finaliza razoavelmente bem, que bate de fora da área, como nós vimos aí em algumas oportunidades, aí em gols editados do João Vitor. Então, eu acho, olha, fora da área, olha que chapa. Bola lá no ninho, né? Olha isso aí. Essa é o Muralha, né? Como é que você fala, CH? Muralha. Ficou só com as penas. Mas eu acho que o negócio é bom. Faz falta? Faz falta. Mas tem a questão também do caixa. Tem a questão do orçamento. Tem a questão de cobrir a folha de pagamento. Esse 1 milhão que entra de imediato já cobre uma folha de pagamento. E o Guarani está trazendo os jogadores. O Guarani tem 70% dos direitos. Então é 700. Então recebe 700. 700, né? Tá bom. É melhor do que o que mesmo, Batista? Júlio Tinte. Júlio Cunhado Tinte. falava. Filósofo. O que ele falava, Batista? Melhor isso do que um chute na bunda. 700, meu filho. Eu vou falar pra você. Numa antivéspera de Natal, se me cai 700 na conta, hein, CH? Não precisava nem uns 700, 350 para você e 350 para mim. Que farra do boi que a gente ia fazer. Meu Deus. Então vai com Deus, João Vitor. Vestiu com dignidade a camisa do Guarani. As portas estão com certeza abertas, mas eu acho que com a bola que ele tem, os japoneses vão comprar e vão pagar o restante. Ele é bom profissional, Batista. Merece fazer sucesso. Ele é bom profissional. Guarani está atrás do Alexandro, jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, disputou a Série B, 29 anos. Ele que pelo Botafogo, ele é um atacante de beirada, atua dos dois lados. 39 jogos, marcou 9 gols e deu 1 assistência. Fizemos vários jogos do Alessandro. Jogador interessante. Pode ser este o substituto do João Vitor? Lembra um pouco. Lembra de características, mas depende de uma série de fatores. Não é? O jogador é interessante? É. Tem qualidade? Tem. Tem minutagem? Tem. Estava jogando. Não é um cara que está encostado em qualquer lugar do país. Então eu gosto, Tigrão. O Alexandro é mais alto. Por ser mais alto, ele é um jogador mais bem aproveitado, centralizado, apesar dele ser de beirada. Porque a gente fala, mas o cara é de beirada e o Tigrão está falando que ele é aproveitado centralizado. Tá louco? É híbrido. O seguinte, Tigrão tem razão. Nós temos que olhar a dinâmica do jogo. Não foi ele que fez o gol lá do Botafogo contra o Guarani? Foi. Salvo engano, foi sim. Então, o Guarani estava vencendo o jogo, tomou uma virada, né? E o 3-2, o terceiro gol, foi marcado por esse Alexandro, salvo engano. Acho que foi 2-1, né? Tava 1-0. O Guarani teve aquele pênalti bobo, tomou um empate e depois tomou o segundo. Tava 1-0 pro Guarani. Então foi 2-1. 2-1. Então é o seguinte, eu até trabalhei nesse jogo. Aquela bola que bateu nele, né? Porque o Pegorari saiu e não pegou nada. Caçou. O Pegorari saiu para socar, errou a bola. A bola ficou pererecando. Ele meteu pro gol. Bateu mais nele, mas aí mas estava centralizado, tá vendo? Então é o seguinte. Mas foi na bola parada, Tigrão. Sim, mas ele pega no rebote. Sim. Pega no rebote, ele estava lá dentro. É isso que eu ia dizer, né? Se o senhor me permitir. Se eu não ficar me borrifando o tempo todo, porque não dá para fechar raciocínio. Você tem razão, Tigrão. De improviso, com o cara toda hora te palitando, pô. Eu já, não aguento mais isso daí, cara. Pelo amor de Deus. Conclua. Eu ia dizer que na dinâmica... Que é isso? Aí vem o fogo e me palita também. Acho que eu vou embora, pô. Eu tava dizendo que na dinâmica do jogo de futebol, o cara é de beirada. Então, digamos que ele é de beirada e naquele momento da jogada ofensiva ele tá do lado direito. Mas a jogada vem do lado esquerdo. O que ele vai ficar fazendo lá escondidinho na sombra, lá do lado direito? Ele fecha e vai para a área. Vai ter cruzamento.
E a diferença é essa, primeira básica, o Alexandro é mais alto, então um jogador mais, eu diria que com maiores possibilidades de jogo aéreo quando ele pisar na área, quando a jogada não vem do lado dele. Ele gosta de velocidade, beirada, diagonal, mas saiu do outro lado, de repente ele está do lado direito, a jogada saiu lá do lado esquerdo. Ele vai ficar lá conversando com o coroinha antes da missa? Tem que ir lá para dentro, pô. Aí entra. E é a outra característica. O João Vitor, a gente acabou de elogiar ele aqui, mas o João Vitor é um cara que faz poucos gols. Poucos gols. Se você pegar aí na temporada, não sei se você está com essa estatística aberta, mas por ser um atacante contundente, um cara que vai para cima, que dribla, né, que procura a jogada em velocidade, o João Vitor faz poucos gols. E o Alexandro também não é o Serginho Chulapa, né? Marcava gol toda hora. O César Augusto Lemos do Palmeiras. Não é assim. Mas marcou 9. Deu assistência. Então, um jogador interessante. Não é craque. Não é jogador de técnica refinada, mas é um jogador interessante para puxar contra-ataque. Um jogador forte fisicamente. Tem velocidade e faz gols. Se vier, eu acho que substitui o João Vitor à altura com algumas desvantagens, que é o drible do João Vitor, a jogada de linha de fundo, mais contundente às vezes, e com algumas vantagens, mais presença de área e mais forte fisicamente e com mais um negócio chamado intimidade do que o João Vitor com as redes adversárias. Em 40 jogos em 2024, João Vitor 4 gols, 2 assistências. Pois é, você vê, o Alexandre fez mais do que o dobro com um jogo a menos. Não é muito, mas veja, 4 gols em 40 jogos significa o seguinte, 1 gol a cada 10 jogos. E sem defesa do João Vitor ele não precisa. Para um atacante é pouco. Tem um detalhe importante, o João Vitor um período ele ficou machucado também. Então os números dele poderiam ter sido melhores. Mas jogou 40. Sim. 40. Ele jogou 40, mas ele ficou um período machucado. É isso que eu estou querendo dizer. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor.